Bom dia para você, seja bem-vindo e feliz Páscoa para você. Hoje a gente está começando, e agora a gente está começando, Palavra do Cardeal, nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo, feliz Páscoa, Dom Odilo. Muito obrigado, feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou. Isso, verdade. Ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Aleluia, aleluia. Não. O Senhor ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. É assim que os cristãos orientais, ortodoxos e católicos orientais se saúdam durante o tempo pascal. O Senhor ressuscitou. E você responde, ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Que bonito, né? Estamos aqui no domingo de Páscoa da ressurreição de Jesus para este nosso encontro na alegria, na fé profunda, na gratidão a Deus. Tanta coisa bonita que nós vivemos durante a Semana Santa, hoje explode no momento de alegria, justamente na vivência da Páscoa da ressurreição de Jesus. O centro da nossa fé, o centro da nossa celebração, né? Tudo se refere à Páscoa, né, Dom Odilo? Tudo que a gente crê, né? É verdade. Tanto assim que São Paulo diz, tudo que nós pregamos, tudo que nós anunciamos, se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada contaria. É verdade. Não contaria nada. Mas ele, não, o Senhor ressuscitou e por isso nós anunciamos. E com toda a firmeza, com toda a fé, porque Deus mostrou o seu triunfo, não se deixou vencer pela maldade. Deus mostra a esperança, Deus mostra aonde nos quer conduzir a participar da ressurreição de Jesus. Finalmente, é este o grande anúncio. Os teólogos dizem, né, uma expressão bonita, com a ressurreição de Jesus, inaugurou-se no mundo a era escatológica, ou seja, Deus já manifesta agora, pela ressurreição de Jesus, o que prepara para toda a humanidade no futuro de Deus. Um canto que a gente cantava antigamente, eu acho que até do Dom Navarro, com a sua morte, a morte viu o fim, né? Com a sua morte, a morte viu um fim. Isso mesmo. Interessante, né? Interessante isso. Dom Carlos Alberto Navarro. Não era... Valdeci Farias é o músico. Com a sua morte, a morte viu o fim. Muito bonito. Dom Odilo, só para a gente trazer aqui o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 9, então entrou outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Até a ressurreição, as coisas ainda estavam meio obscuras para os discípulos, para os apóstolos. Coitados dos apóstolos, né? Muita coisa, muita informação. Será que nós teríamos feito diferente? É verdade. Para nós hoje é muito mais fácil crer do que para eles. Porque nós olhamos as coisas, né, num horizonte de 2000 anos de fé da igreja. Uma fé que foi sendo esclarecida, elaborada e testemunhada ao longo de 2000 anos para nós. Claro, temos aquela dificuldade humana, sim, mas temos tanto apoio humano para crer. É verdade. Nós hoje podemos dizer, olha, nós não estamos sozinhos na fé, na ressurreição de Jesus. Tem uma multidão aí, gente grande, gente importante, e os santos todos que já testemunharam, que já viveram, testemunharam, até deram sangue pela ressurreição de Jesus. A gente pode dizer, não, nós estamos em boa companhia. E também tem tanta teologia em torno disso, elaborada, tanto estudo, tudo isso, né? A palavra da igreja. Você tem razão. Os apóstolos não tinham nada disso. Era só a fé, né? Não, os apóstolos tiveram o fato de estarem com Jesus. Né? Mas eles ainda não tinham ideias claras sobre Jesus. Eles precisaram elaborar a fé, esclarecer a fé. E isso aconteceu sobretudo depois da ressurreição de Jesus. Quantas vezes os apóstolos lá, os evangelistas, dizem que depois da ressurreição de Jesus, eles lembraram daquilo que Jesus falou, né? Então estava certo que Jesus falou, né? E à luz da ressurreição, eles reinterpretaram toda a vida de Jesus, toda a história de Jesus, né?
E aí eles começaram a ter firmeza. Nossa, Quando falaram, do templo, né? Vai reconstruir em 3 dias. Ah, então era isso. Né? era isso mesmo. Não, mas Deus estava com ele de fato. Ele de fato era o Filho de Deus. Né? Ele de fato era o Filho de Deus. Não, ninguém podia fazer nem falar aquilo que ele fez e falou se não fosse o Filho de Deus. Mas isto eles foram elaborando depois da ressurreição. E por isso, no início, ainda durante a vida pública de Jesus, ainda durante a paixão de Jesus, tanto mais, né, de repente ver Jesus preso, acusado de tudo, condenado, eles sabiam no fundo que era errado, mas e o medo? E o medo? E fugiram. Né? Mas depois da ressurreição de Jesus, Jesus voltou a encontrá-los nas aparições de Jesus, que são fantásticos, Sim. Os momentos do encontro de Jesus com os apóstolos, discípulos de Emaús, Isso. Jesus e os apóstolos reunidos, Jesus e Maria Madalena, Jesus e os apóstolos lá pescando de novo no mar da Galileia. Peixe, né? Aí é claro que eles começaram a ter firmeza na fé. Começaram a ter firmeza na fé. E isso se expressa muito naquelas perguntas que Jesus faz a Pedro, que não são perguntas, Pedro, você agora acredita? Né? Pedro, agora você está sabendo das coisas? Não, Jesus não fala disso para Pedro, porque Pedro interiormente estava firme. Não precisava mais fazer essa pergunta. Não precisava mais. Jesus só pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas de fato? Né? Então cuido das minhas ovelhas, cuido dos meus cordeiros, cuido do meu rebanho. Né? Aí era o amor que, acima de qualquer outra coisa, o amor por Jesus, que fez com que também as ideias se tornassem mais claras. Né? Então, é interessante que esses questionamentos, às vezes até filosóficos, se Jesus ressuscitou ou não se responde pelo fato ali da ressurreição, mas mais pelo testemunho dos apóstolos. Né? Sim. Que a ressurreição foi um fato? Sim. Evidentemente que sim. Isso é base fundamental da nossa fé. Nós não falamos de um mito criado pela inteligência, pela mente humana, pelo sonho humano, pela fantasia. Não é um mito a ressurreição. Os apóstolos falam com toda a firmeza, nós estivemos com ele, nós tocamos, nós ouvimos, nós comemos com ele depois da ressurreição. Estivemos com ele, não é um mito. Não se faz isso com fantasma. Não faz isso com fantasma, não é é em carne e osso. Né? E agora a questão do momento da ressurreição. Alguns gostariam de ter fotografado o momento da ressurreição para dizer, então aconteceu mesmo. Né? Ninguém pôde fotografar. Se tivesse mídias sociais, não seria este o momento. As mídias sociais unicamente poderiam falar dos encontros de Jesus com os discípulos. Daquele momento da ressurreição. Ora, para que Jesus se encontrasse com os seus. Claro que aconteceu aquele momento, mas aquele é um momento, por assim dizer, sobrenatural, que não entra na constatação daquilo que nós queremos perceber pelos sentidos. Já é o momento de uma realidade sobrenatural que não recai no controle dos sentidos, nem do método científico e do método histórico. Nós queremos constatar tudo pelo método da história, mas não é por aí, né? E nem tudo se constata pelo método da história. Então, mas se pode constatar que ele esteve com os discípulos. Sim. Que ele falou aos discípulos. Isso sim, isso é constatável, né? E é isso que firmou a fé dos apóstolos. Os apóstolos não estiveram lá eles viram um túmulo vazio. Constataram que Jesus não estava mais lá. Ali. Claro, dizer que Jesus ressuscitou, mas está no túmulo, isso não dava certo. Então, a constatação do túmulo vazio é importante. Mas não é fundamental. Sim, ela não é a base. A base é o encontro com o ressuscitado. Isso, a experiência, né, com o ressuscitado. Sim, os encontros com o ressuscitado. Isto sim afirma e confirma a fé na ressurreição. Beleza. É um dia para ser vivido. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. É para ser vivido com muita alegria mesmo, muita alegria. E nós celebraremos, né, Dom Odilo, esse dia da ressurreição, dia da Páscoa, é tão grande que não cabe só num domingo. A gente vai estender esse
esse período pela frente, celebrando essa alegria, né? Verdade. Por isso, toda essa semana, agora, até o próximo domingo, é como se fosse um grande dia de Páscoa, prolongado. Um né? dia de 8 dias. Um dia de 8 dias, a oitava da Páscoa. E você, durante esta oitava, até domingo que vem, pode continuar a se saudar. Feliz Páscoa, feliz Páscoa, porque estamos celebrando a Páscoa. Né? Uma semana de celebração da Páscoa, até o segundo domingo da Páscoa, domingo que vem. E isso porque é algo tão grande, tão fundamental para a fé da igreja, para a nossa fé, que a igreja, de fato, vive isso com grande intensidade e grande júbilo. Dá a bênção para a gente nesse dia tão bonito. E olha, antes da bênção, quero recomendar, se puderem, participem da missa também durante a semana. Isso. Esses dias todos, durante essa semana da Páscoa, valeria a pena, ver lá se consegue, vai valer muito a pena participar da missa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.